Vamos lá, pessoal. Para resolver esse exercício, a primeira coisa que a gente tem que definir é quem vão ser os possíveis eventos do meu espaço amostral, quem vão ser os possíveis eventos do meu evento A, quem são os possíveis eventos do meu evento B, depois determinar a probabilidade desses eventos. Um jeito mais simples de se observar isso é fazer um diagrama de árvores. Eu não sei se vocês já viram isso, onde você fala assim, olha, eu joguei a moeda, joguei 3 moedas. A face da primeira moeda pode ser cara, vamos definir aqui, né, para ficar melhor. C como sendo cara, e eu vou pôr R como sendo coroa. Então, joguei as 3 moedas. A primeira moeda pode ser cara, como pode ser coroa. A segunda face pode ser cara, como ser coroa. E a terceira face pode ser cara, como ser coroa. Nesse segundo caso, a terceira face pode ser cara, como ser coroa. Nesse aqui, a segunda pode ser cara, como ser coroa. Nesse aqui pode ser cara, como ser coroa. Nesse aqui pode ser cara, como ser coroa. Tá? Esse é um jeito de você pensar, ó, cada nozinho desse é uma moeda, né? Então eu joguei a primeira moeda. Pode ter dado cara, quanto pode ter dado coroa. A segunda moeda também pode ter dado cara, quanto ter dado coroa. A terceira moeda também pode ter dado cara, quanto ter dado coroa. Só que em cada um desses nós, você tem o caminho para frente. Aí olhando aqui, quais são os possíveis conjuntos que a gente tem? Aí vamos definir lá. Começando assim, primeiro, qual que é a primeira situação? Cara, cara, cara é um evento do meu espaço amostral. Depois, cara, cara, coroa é outra. Depois, cara, coroa, cara. Quem mais? Cara, coroa, cara. Cara, coroa, coroa. Cara, coroa, coroa. Depois vem pra cá. Coroa, vamos fazer aqui por cima. Coroa, cara, cara. Coroa, cara. E a última, não é a última ainda, então tem mais ainda. Coroa, coroa, cara. E agora sim, o último. Coroa, coroa, coroa. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. São os meus possíveis resultados do meu experimento. Eu estou olhando as 3 faces, eu estou olhando a face de cada moeda. Joguei 3 moedas, tem essas 3 possibilidades de resposta. Esse diagrama de árvore, ele ajuda vocês a visualizar as possíveis respostas e dependendo do tipo de problema, vocês conseguem até resolver ele por aqui. Tá? Dependendo do tipo de problema. Então, é interessante vocês treinarem essa habilidade que também vai ajudar vocês. Tem uma pergunta? Professor, pode repetir esse raciocínio? Cada nozinho desse é um fato que a gente está observando. Então, olha só, eu joguei 3 moedas. Então, eu tenho 3 momentos. Né? Então, a primeira moeda, o resultado possível da primeira moeda pode ser cara ou ser coroa. A segunda moeda, os resultados possíveis estão aqui. Então ela pode ser cara e coroa, sendo que a primeira foi cara. E ainda pode ser cara ou coroa, sendo que a primeira foi coroa. E aí a terceira moeda, elas estão em cada aqui. Então ela pode ter sido cara, sendo que essas duas, entendeu? Se tivesse outra moeda jogada, você ia ter mais 2 possíveis respostas aqui. É 1/8? Na verdade é 1/8 cada uma dessas, né? Você tem 8 possibilidades. 1/8 depende do que você está querendo dizer, entendeu? 1/8 seria a probabilidade de cada um desses. Se aqui, por exemplo, eu tivesse, sei lá, eu vou jogar uma moeda e vou jogar um dado. Então eu teria aqui, primeira resposta possível, cara e coroa. Segunda resposta, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. E a segunda aqui, número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu faço cada galho desse como uma possível resultado de resposta de cada situação, tá? Mais alguma pergunta? Como que é o nome do negócio? Diagrama de árvore. Hã? Calma. Aí agora a gente vai definir quem é o evento A. Quem que é o meu evento A? Ele tem que satisfazer essa situação. Qual que é? Saída de cara na primeira moeda. Quem que deu cara na primeira moeda? Esse cara atende, esse cara atende, esse cara atende e essa situação atende. Então essas 4 situações atendem essa primeira aqui. Então ele forma o meu evento A. Então seria cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, e acabou. E aí também
o meu evento B. O meu evento B tem que ser sair coroa na segunda e terceira moeda. Então aqui não atende, aqui saiu só na terceira, não atende, aqui saiu só na segunda, não atende, aqui atende, então cara, coroa, coroa. Aqui saiu na primeira, não saiu na segunda, não atende, aqui saiu na terceira, não saiu na segunda, aqui saiu na segunda, não saiu na terceira, e aqui saiu na última. Então, duas possíveis respostas dessa atende o meu elemento ali. Tá? Então chegamos nessa situação, montamos os grupos das possíveis respostas aí. Agora sim a gente vai determinar a probabilidade desses caras. Então assim, ó, essa situação a gente vai trabalhar com aquela ideia da probabilidade frequentista, aonde eu vou ver as frequências de ocorrência. Por isso que o colega falou ali de 1 sobre 8. Então cada chance desses eventos aqui, se a moeda não for uma moeda viciada ou tiver algum erro, você espera que isso aqui tenha as probabilidades equiprováveis de acontecer. Ou seja, as probabilidades de todos esses eventos aqui são iguais, né? Cada evento desse tem uma probabilidade de 1 sobre 8. Tá? Então eu vou calcular a probabilidade de acontecer A. Quem que é a probabilidade de acontecer A? É a probabilidade dessa situação, mais desse evento, mais desse evento, mais desse evento. Que seriam 4 eventos sobre 8. Lembra pela definição aqui, ó? Probabilidade do evento A é o somatório das probabilidades de cada evento. Então a probabilidade do A é a probabilidade do evento cara, mais... Eu tô fazendo do caminho mais longo, tá? Só para vocês aprenderem o discurso com a matemática. Mais a probabilidade cara, mais cara, coroa. Então, olha lá, eu estou fazendo a definição aqui. Venho de novo. Probabilidade desse cara. Aí sim, qual que é a probabilidade desse cara? Se elas são equiprováveis, se eu não tenho por que acreditar que são probabilidades diferentes, número favorável tem uma situação dessa em 8 possibilidades, mais uma situação dessa em 8 possibilidades, mais uma situação dessa em 8 possibilidades, mais uma situação dessa em 8 possibilidades. Os denominadores são iguais, 8, somo os numeradores, 4. Posso simplificar isso, daria 1/2. Tá? Então esse é o caminho que eu parti pela teoria. Você poderia também dar um salto, né, de falar assim, olha, quantos desses eu tenho? 4. Eu acredito que eles são probabilidades iguais, então 4 sobre 8. Você poderia, que é o caminho normal que vocês fazem, né, dar esse salto. Mas eu estou mostrando que entre aquilo lá e isso aqui tem esse salto teórico aqui, tá? Tem esse passo teórico aqui. Não que você precise passar por ele, mas é bom porque em alguns momentos você não vai conseguir ver essa situação direto. Vamos calcular a probabilidade de B. Agora já fica um pouco mais fácil, né? Eu tenho 2 elementos, vai ser a probabilidade de cara, coroa, mais a probabilidade coroa. Mesma situação, vai ser 1 sobre 8 mais 1 sobre 8 igual a 2 oitavos, 1/4. Então aqui calculei a probabilidade do evento A, a probabilidade do evento B. Agora eu quero saber se eles são independentes ou condicionais, tá? Que é a pergunta aqui. Então como que eu vou saber se eles são independentes? Eles têm que atender a essas características. Quais características? A probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A, ou a probabilidade da interseção entre A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Se ele atender essa situação, eu sei que ele é independente. Se ele não atender essa situação, eu sei que ele é condicional. Ou você pode fazer o contrário, fazer a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de B ser igual à probabilidade de A dado B, também, se ele atender essa situação, você sabe que ele é condicional. Se ele não atender essa situação, você sabe que ele é independente. Então, como você vai confirmar isso, depende de cada um. A gente vai fazer os passos aí, tá? Vamos partir para o raciocínio de qual que é a probabilidade da interseção entre esses caras. Vamos achar aí. Probabilidade de A interseção B.
Porque eu preciso achar essa probabilidade e depois fazer essa conta para ver se ela atende essa situação, se as respostas são iguais, para daí eu falar, olha, é desse jeito que se calcula. Então, quem que é a probabilidade de A interseção B? Você tem o caminho que é assim, você tem os elementos. O que ele está falando aqui? Eu quero um elemento que esteja em A e também esteja em B. Que ele seja um elemento comum desses dois caras aí. E eu quero saber a probabilidade dele. Existe algum elemento que está em A e está em B ao mesmo tempo? Tem esse cara aqui, né? Que é o cara coroa. Qual que é a probabilidade de acontecer esse cara? 1/8. Porque eu tenho um único elemento que está atendendo essa situação. Probabilidade de 1/8. Agora, como que eu chego nisso aqui? Então eu já tenho a probabilidade da interseção. Agora eu preciso saber qual daquelas chegam ali. Vamos para o caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? Como que tem que dar a probabilidade de A interseção B se eles forem independentes? Como que eu calculo isso? A interseção B é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Como eu já tenho a probabilidade de A e a probabilidade de B, eu vou ver se isso confere. Então, probabilidade de A interseção B tem que ser igual a probabilidade de A vezes probabilidade de B para eles serem independentes. Se isso não confirmar, eles não são independentes. Se isso confirmar, eles são independentes. Então, probabilidade de A interseção B vai ser probabilidade de A 1/2 vezes probabilidade de B 1/4, que isso vai dar 1, né? Multiplica de cima 1/8. Então, olha só, se eu calcular pela multiplicação, deu 1/8. Se eu calcular pelo número de elementos, deu 1/8. Ou seja, as respostas são iguais, né? Eles são independentes. Vocês entenderam aí? Ficou tranquilo? Qualquer outra situação, a gente poderia fazer um outro caminho aqui, que é isso aqui, ó. A probabilidade de A, dado que aconteceu B, tem que ser igual à probabilidade de A. Então eu tenho a probabilidade de A, 1/2. Já está aqui. Qual que é a probabilidade de acontecer A, dado que aconteceu B? Agora eu restringo o meu evento ao B. Lembra lá, restringo o meu evento ao B, que vai ser probabilidade de B dividido pela probabilidade de A interseção B, tá? Que é o, olha lá, que é o raciocínio aqui, ó. Esse cara aqui, tá? É um outro caminho. Esse caminho já confirmou, tá? Vamos tentar o outro que seria que tem que dar isso também. Então vamos lá. Quem que é a probabilidade da interseção? Um único elemento, que a gente já sabe lá, que é esse cara aqui. Agora, sendo que aconteceu B, qual que é a probabilidade de acontecer B? 1/4. Não. Em cima é 1/8. Ah, aqui em cima, né? Isso. Aqui é 1/8, obrigado. E aqui embaixo é 1/4. Isso. Então a probabilidade de A dado B vai ser igual a 1/8, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 4/8, se eu simplificar isso, 1/2. Que confirmou lá, probabilidade de A é igual a probabilidade de A dado B. Então isso mostra também que eles são independentes. Tá? Você poderia vir por aqui, você poderia vir por aqui. Tá? É como eu calculo essa probabilidade da interseção. Você tem o caminho matemático e você tem o caminho pelos conjuntos. Em alguns casos, que nem esse aqui, a gente tem pelos conjuntos, então resolvemos pelos conjuntos. Em outros casos, você não tem pelo conjunto, então você tem que resolver pelo caminho matemático. Alguma dúvida aí? Não? Vou deixar vocês copiarem aí.